Da mesma forma, nós vamos ver uma outra frase aqui, ó. Ela está muito feliz. Nessa frase, a primeira coisa que a gente acha é o verbo. O verbo aí é o verbo estar. Depois a gente divide a frase em dois grupos. Ela, parte não verbal, está muito feliz da parte verbal. Pronto. Vamos achar os núcleos. O núcleo da primeira parte, inquestionavelmente, é o ela. Só tem essa palavra. Agora, da parte verbal, normalmente, o núcleo é o verbo. Só que acontece que esse verbo não é um verbo significativo. Verbo que tem conceito, que tem significado. Esse verbo aí é um verbo que a gente já viu que é chamado de verbo de ligação. Lembra que ele indica um estado? O estado em que ela se encontra é de felicidade. Esse verbo não indica uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, mas o estado em que ela se encontra. Se ele não é verbo significativo, ele não é verbo que indica ação, ele é considerado verbo de estado. E se ele é um verbo de estado, ele não é núcleo. Dessa forma, nós vamos dizer que ele aí é um verbo de ligação que sai apenas para ligar uma característica ao seu sujeito. Podemos, inclusive, dizer que muito feliz é qualidade, é característica, é uma informação sobre ela. Vale lembrar que se eu mudar ela para o plural, elas, a frase ficará, elas estão muito felizes. Lembra que o adjetivo, ele se liga ao substantivo e por isso concorda com ele? Aí fica fácil. Vou dizer para vocês que na expressão muito feliz, a palavra mais importante é feliz. Afinal de contas, eu fiz a frase para qualificar o estado em que ela se encontra. A informação mais importante é, ela está feliz e ponto. O muito está intensificando o quão feliz ela está. Aí, vou dizer para vocês que o muito se liga ao feliz, indicando circunstância de intensidade. Intensifica o quão é o estado de felicidade dela. Vale lembrar que dentro de uma expressão, eu sempre tenho uma palavra que é mais importante e as outras se ligam a ela, indicando alguma circunstância específica. Posso dizer que feliz é um adjetivo e que muito é um advérbio. Acrescentando ao que a gente já estudou há alguns minutos atrás, o advérbio, ele se liga ao verbo indicando circunstância em que a ação ocorreu, mas ele também pode se ligar ao advérbio ou a um adjetivo. Ele também pode intensificar uma qualidade ou intensificar uma maneira como a ação foi realizada ou intensificar o quão cedo a ação foi realizada. Normalmente, isso não é regra, mas normalmente, quando o advérbio se liga a um adjetivo ou a outro advérbio, ele é de intensidade. Ela fala bem, ela fala muito bem. Ela chegou cedo, ela chegou muito cedo. Ela está feliz, ela está muito feliz. Vale lembrar de um advérbio tradicional que é o meio, não é? A gente diz, ela está meio confusa, intensifica, mais ou menos confusa. Confusa é característica dela, é adjetivo. Esse meio, ela poderia estar um pouco confusa, mais ou menos confusa, muito confusa. Eu posso dizer que ela está meio confusa. Esse meio se liga ao confuso, ao adjetivo, intensificando o estado dela. É um advérbio que indica intensidade. Uma outra frase que tem muita discussão aí, até divide muito alguns alunos, porque nós temos uma abordagem tradicional, uma abordagem dentro da linguística, seria essa tradicional, Joana está toda molhada. Nessa frase, vamos fazer uma análise simples e vamos chegar à discussão daqui um pouquinho. Primeira coisa que a gente acha é o verbo aí é o estar. Depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos, a parte verbal e a parte não verbal. Daí, eu vou dizer para vocês que Joana seria a parte não verbal, está toda molhada a parte verbal. Já fiz até um corte aí no está, indicando que esse verbo não é um verbo significativo. Ele não indica uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito. Na verdade, ele liga uma característica ao seu sujeito. Molhada é característica de Joana, tanto é verdade que existe uma concordância, uma harmonia entre essas duas palavras. Molhada está no feminino singular, porque Joana é feminino singular. Se fosse João, seria molhado. Não tem nenhuma discussão, vocês devem saber e perceber que toda molhada é uma característica de Joana. Afinal de contas, o está aí liga essa característica. Se fosse Pedro, está todo molhado. Tudo bem. Nessa estrutura toda molhada, nós temos uma palavra mais importante. E a palavra mais importante é molhada. Ora, eu fiz a frase para dizer que Joana está molhada. Esse toda apenas intensifica o quão molhada ela está. Vamos entender que molhada aí, na verdade, é um adjetivo que caracteriza Joana e, como eu acabei de falar, esse todo intensifica o quão molhada ela está. Dessa forma, é um advérbio. Pela análise tradicional, sendo um advérbio, esse todo não poderia estar no feminino, ele deveria estar no masculino, já que nós temos
que advérbio é invariável, coisa de macho, masculino e singular sempre. Dessa forma, a frase na análise tradicional deveria ser: Joana está todo molhada. Soa mal, mas seria lógica, já que a gente não fala Joana está meia molhada, a gente fala Joana está meio molhada. Se ela está meio molhada, ela está muito molhada, ela está todo molhada. Seriam advérbios meio, mais ou menos, muito, um pouco mais, e todo, completamente. Sendo advérbio, não variaria. Acontece que, além de estar correto, Joana está todo molhado, Joana está todo molhada, como a análise tradicional diz, essa frase, Joana está toda molhada, é aceita, respeitada e considerada correta dentro da língua portuguesa. Existem algumas abordagens, e eu até concordo, que esse toda, ele poderia variar, não porque fosse um advérbio variável, mas porque ele parece um pronome indefinido. Como se ele, na verdade, não estivesse ligado a molhada, mas estivesse ligado a Joana. Joana toda está molhada, ela inteira está molhada. De fato, é super coerente pensar isso, já que meio, por exemplo, não varia. Ninguém diz Joana está meia molhada. E se diz, a gente fecha a cara. Na verdade, a gente não diz porque eu não posso dizer meia Joana está molhada. Pensando assim, esse aí não seria um advérbio invariável, seria uma palavra que pareceria um pronome ligado ao substantivo. Mas isso não é material, a gente não precisa de discutir isso. O fato é que, nessa construção, todo pode indicar, intensificar, indicar uma circunstância de intensidade, intensificar o quão molhada a Joana está e ainda assim sofrer flexão de gênero nessa construção. Dessa forma, Joana está todo molhada? Certíssimo. Joana está toda molhada? Certíssimo. Por associação e por eufonia, boa sonoridade, o todo aí permite a flexão sem o menor problema. Daí eu quero ressaltar para vocês e corrigir, voltar, melhorar a nossa análise, dizendo que, na verdade, o advérbio sofre flexão. Ele pode variar em grau, tá aí, cedinho, cedíssimo, cedão, cedaço. Tudo bem que cedão e cedaço são formas mais informais, mas são flexões possíveis. Pode variar em grau. Alguns flexionam também em gênero e em número. Eu falei em gênero todo, ainda que haja um pouco de divisão, é advérbio, é pronome, nós vamos entender aí que ele exprime uma circunstância, ele intensifica o quão molhada ela está. E ainda assim pode sofrer a flexão. E em número, eu não dei um exemplo, nós vamos mexer com isso na concordância, mas existe um advérbio alerta que, em tese, ele é no singular, ele deve ser escrito no singular. Ele está alerta, nós estamos alerta, e pronto. Seria um estado em que eu me encontro. Acontece em estado de alerta. Acontece que as gramáticas modernas já permitem a flexão desse advérbio no plural. Ela está alerta, elas estão alertas. Tanto faz. É possível colocar no singular também, mas é possível variar em número. Não vamos decorar, vamos entender que, de fato, a flexão do advérbio não é escrava de um substantivo, como é do adjetivo. Isso é importante. Ele é alto? Ela é alta. Tudo bem. Ele fala alto? Ela fala alto. Não variou. Mas é possível haver a flexão em alguns casos, para acrescentar sentido, ideia de intensidade, ou até a flexão mesmo de gênero e número, como nós já vimos há alguns minutos.